Graças a Deus, irmão. Todo mundo ouvindo? Irmão Robson aí, a irmã Geisa, o Uriel. A paz, meus queridos. Fábio, irmã Cindy. Glória a Deus, né? Que essa ferramenta tem nos ajudado, né? A gente matar um pouco da saudade, ver os amigos e irmãos. E ir pegando o gancho da irmã, né? Paloma, nós possamos estar sempre vigilantes, né? Ontem eu tive um testemunho desse, e a gente falando de Jesus, os colegas de trabalho e tal, levando a palavra, e sempre o inimigo tenta destruir, tenta impedir que a palavra chegue bem nos ouvidos, né? A parábola que Jesus contou, né? Que a palavra de Deus é como a semente, né? Satanás fica na beira do caminho, pegando, ele é um pastor, ele é um passarinho, ora o coração, o pedregulho, e o Senhor possa estar nos dando um discernimento, dando ousadia para ministrar a palavra dele sempre, né? Para todos aqueles que ainda necessitam. Amém? Vamos louvar a Deus. O Salmo 100 nos convida a exaltar, né? Celebrar com júbilo ao Senhor. Vamos louvar o Senhor com alegria, aí nos seus lares, cante alto aqui, nos meus vizinhos aqui, ouvem tudo quando a gente está louvando aqui. Aí, no instante, ele ligou o som, botou uma música aqui, o outro vizinho, eu falei, daqui a pouco ele vai ouvir o louvor, vai acabar com essa zoada de festa aí. Amém? Junto aos teus pés, pois bastante maior não há, que me deixe adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, é muito pouco, preocupa Deus, se comparar ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há, me render e te adorar. Quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparar ao que eu
apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Deus. Amém. Todos me ouvem direitinho aí? Tá bom o áudio? Que a graça e a paz do nosso Deus permaneça no nosso meio.
Esse povo aí esperava umas 50 pessoas, né? Mas parece que o povo foi para o shopping, aproveitar a reabertura dos shoppings, né? Mas a palavra de Deus diz, onde houver 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, aí está o Senhor no meio. E nesse momento nós temos muito mais do que 2 ou do que 3. E bendito é aquele que dá ouvidos à palavra de Deus. Amém? Foi-me dada a responsabilidade de falar um pouco a respeito, né, dos primeiros passos de Jesus, que foram muitos esses primeiros passos de Jesus, talvez até mais do que todos os passos que nós damos em toda a nossa caminhada cristã. Sem mais delongas, deixa eu ver aqui o horário, disse que era para eu fazer essa parte em 45 minutos, são 19h25, nós vamos até 20 horas e 10 minutos, se eu não estiver errado. 25? Tô certo. Eu acho que tô, né? Não. Tô, né? 20 horas e 10. Vamos lá. Vamos direto para a leitura da palavra. Nós estaremos lendo alguns textos. Os irmãos abrem suas Bíblias no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1. Estaremos lendo aí a partir do versículo 19. Não iremos ler todo de vez, iremos ler em partes e daremos continuidade. Todos acharam? O todo não dá nem para saber, né? Quase ninguém quer aparecer, o povo que tem vergonha de aparecer. Jesus tem misericórdia. Eu lembro do irmão Adson falando assim, bom, né? Ver os irmãos matar a saudade. Eu fiquei pensando comigo, não estou vendo ninguém, né? Mas entendemos a intenção, né? Vamos lá. Versículo 19 diz o seguinte: este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és? Pois, és tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe: pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe: então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Teremos uma palavra breve de oração, depois daremos continuidade. Deus bendito, louvado seja o teu nome, ó Pai, hoje e sempre. Ó Senhor Deus, nós te suplicamos, ó Deus, nesta hora, o favor do teu Santo Espírito, Senhor, para que, ó Deus, nos seja concedida a palavra conforme, Senhor Deus, à medida que tu queres, para que todos nós, nesta noite, Deus, sejamos edificados com a mesma, Senhor. Prepara, ó Deus, cada coração para recebê-la e abra o entendimento, Senhor Deus, para compreendê-la segundo a tua vontade, Pai. É para a honra, a glória e louvor do teu nome, e no nome de Jesus Cristo que eu te oro e te agradeço hoje e sempre. Amém. Irmãos, para este trecho, né, eu não acompanhei o primeiro estudo, creio que já teve um, sendo que eu estou fazendo dois, porque certamente já teve o primeiro, né? Para este trecho da palavra que nós acabamos de ler, o estudo de hoje está dividido em 4 tópicos, está com outro testemunho de João.
nós vamos ver que, dentro dessa passagem, João deu alguns testemunhos a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Nós estamos falando aqui a respeito dos primeiros passos de Jesus. Poderíamos dizer que, geralmente, na vida de uma pessoa, a gente escolhe, né, o que destacar na vida de uma pessoa. Mas o que destacar na vida de Jesus e até mesmo nos seus primeiros passos? Tudo pode ser destacado nos feitos de Jesus Cristo. Não há nada que Jesus tenha feito que possa ser desprezado ou menosprezado. Em nossas vidas, nós sabemos que tem algumas coisas que até mesmo nós queremos esquecer. Mas na vida de Jesus, nada pode ser deixado para trás. A palavra de Deus diz que Jesus em tudo nos deu exemplo. E é por esse motivo que é muito importante observarmos todos os passos de Jesus, desde os primeiros. Eu poderia voltar no tempo, né? E não sei se foi falado isso no estudo anterior, de que Jesus, né? Nós sabemos que, segundo os estudiosos, Jesus teve um ministério de 3 anos e 6 meses, 3 anos e meio. Mas nós vemos na palavra de Deus que Jesus, aos 12 anos de idade, estava no templo, discorrendo a respeito da palavra de Deus com os mestres da lei. Muito diferente, né, das crianças que nós temos hoje, porque diz a palavra de Deus que Jesus estava totalmente entretido com a palavra, a ponto de seus pais irem embora e ele ter ficado para trás. Imagine nos dias de hoje, uma criança se iria se preocupar, né, em ficar, as crianças não querem nem se sentar para estudar nesse tempo de pandemia. Precisa daquela influência, do empurrão dos pais para poderem fazer isto. Mas diz a palavra de Deus que Jesus Cristo, aos 12 anos, estava sentado juntamente com os doutores da lei no templo, discorrendo a respeito da palavra de Deus. Nós podemos ver os primeiros passos de Jesus, como é que foi, e dali ele só cresceu. Nós não temos relatos na palavra de Deus de como foi desses 12 anos até os 30, né? Mas nós sabemos que provavelmente Jesus Cristo fez muita coisa, até mesmo porque a palavra de Deus também nos fala de que se todos os feitos de Jesus tivessem sido escritos, nem todos os livros do mundo caberiam. Foram muitos. Jesus atuou o tempo inteiro, o que nos mostra de que nós deixamos muito a desejar em relação a termos Jesus como exemplo. O que Jesus fez e o que eu sou, o que você é, o que nós somos. O quanto, se fôssemos colocar em percentuais, o quanto que estamos semelhantes a Jesus. Eu não me arriscaria a fazer um palpite da minha vida em relação, né? Porque eu sei literalmente o que eu faço, o que é certo, o que não é, mas eu não sei exatamente tudo o que Cristo fez. Até mesmo em relação aos relatos que estão contidos nas Escrituras Sagradas, eu ainda estou muito aquém daquilo que realmente Jesus deseja que eu seja. Então, eu não me arriscaria a dizer em percentuais o quanto eu estaria, né, em relação ao que foi Jesus Cristo. E aqui, né, vamos em detalhes aqui, né, mas buscando aí respeitar o tempo, para não passarmos do tempo. O versículo 19 começa dizendo assim: este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Eu gostaria de chamar a atenção a respeito de uma coisa aqui, até nós nos aprofundarmos mais na pessoa de Jesus. Observe quem é que estava enviando pessoas a João. Foram os sacerdotes e os levitas. Pessoas designadas muito antes, lá no Velho Testamento ainda, por Deus, são pessoas separadas por Deus para estarem especificamente cuidando da sua obra. Nós sabemos que muitas pessoas pensam que levitas é uma função. Levita não é uma função. Levita é um título recebido por aqueles que fazem parte da tribo de Levi. E da tribo de Levi, a tribo de Levi foi separada exclusivamente para servir a Deus. Segundo a palavra de Deus, eles não tinham direito a posses, eles não recebiam herança, eles iriam viver totalmente na dependência de Deus.
o trabalho deles seriam viver para Deus e iriam viver de dízimos e de oferta, daquilo que entrasse na casa do Senhor. Se o povo estivesse sendo próspero, os levitas seriam prósperos. Se o povo não fosse próspero, os levitas também iriam sofrer a mesma pena que o povo estivesse sofrendo. Então, muitos hoje que pensam, fala levita, logo pensa cantor. Não, os cantores saíram dentre os levitas, não especificamente levitas eram cantores. Então, o que eu quero chamar a atenção desse aqui, que buscaram a pessoa de João, aqueles que deveriam ser referências espiritual. Mas, assim como nos dias de hoje, acontece muito isso. Muitos que deveriam ser referências espirituais terminam não sendo, porque muitas vezes quando a gente faz o comparativo entre aquela liderança e a pessoa de Jesus Cristo, isso vale para aqueles que estão constantemente buscando conhecer a palavra de Deus, a palavra de errar por não conhecer as Escrituras, né? Estamos buscando e fazemos esse comparativo, muitos acham que é pecado fazer comparativo, é pecado fazer julgamento, porque a palavra de Deus diz, não julgueis, mas diz assim, não julgueis para que não sejais julgados, pois com a medida em que julgardes, também sereis julgados. E quando a palavra de Deus diz assim, pelos frutos se conhece a árvore, é necessário que façamos um julgamento, a questão é que nós devemos ser justos no nosso julgamento, para que quando vierem a nos julgar, também possa haver justiça. Então, nós observamos que aqui já existe uma malícia da parte daqueles que estão buscando a pessoa de Jesus Cristo. E observem que João, conhecendo também as suas intenções, João, nos seus feitos, ele foi muito semelhante à pessoa de Cristo, ele também é malicioso, mas não um malicioso do mal, um malicioso do bem, conhecendo as intenções, né, ruins, por parte desses que estavam buscando a sua pessoa. E aí, perguntam a João, quem és tu? E João confessa, eu não sou o Cristo. Interessante é que não perguntaram a João se ele era o Cristo. Perguntaram a João, quem é você? E João só diz, eu não sou Cristo. Por que João responde isso? Porque João já sabia que a fama de Jesus estava correndo na cidade e provavelmente estavam buscando Cristo. E ele logo confessa, eu não sou o Cristo. O que é que nós entendemos logo aí? João, ele se diminui, porque ele entende que Cristo tem que estar sempre acima. Então, lhe perguntaram, quem és, pois? És tu Elias? Ele responde, não, eu não sou. És tu o profeta? Respondeu ele, não. Observe que João poderia ter dito logo quem ele é. Ele não diz. Ele fica, vamos usar um termo nosso, ele fica ali enrolando. Vão perguntando e ele vai dizer, não, eu não sou. Se nós formos observar, Cristo usou muito dessa astúcia também para responder alguns mal intencionados, né? Então, João aqui faz da mesma maneira. Ou eles desistiriam e voltavam sem respostas, ou eles ficariam ali à mercê da vontade de João. Então, lhe disseram, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Aí observe que agora eles se declaram de que estavam ali sendo mandados por alguém que precisava dar uma resposta a alguém. Então, João lhe responde, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Nos dias de hoje, como é que faríamos? Eu sou fulano, líder tal, de tal lugar, de igreja tal, que faço isso assim, assim, assim. Observe a postura de João. João nem sequer relata o seu nome. Ele simplesmente diz, eu sou a voz do que clama no deserto. Por que ele diz assim? Porque ele aqui nesse momento começa a manifestar uma profecia que tinha sido escrita lá atrás por Isaías. Essa mesma coisa que está acontecendo aqui já havia sido escrito por Isaías. Por isso era necessário que se manifestasse ao mundo, às pessoas, essa profecia, assim como algumas vezes Jesus Cristo também disse, é necessário que se cumpra aquilo que fora dito pelos profetas. Então, ele tem essa atitude de manifestar que as profecias estavam se cumprindo
a vida do povo de Israel por meio da vida dele. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus e perguntaram-lhe: então por que batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Gostaria de chamar a atenção aqui, esse ponto aqui. Nós sabemos que existe uma passagem na palavra de Deus, não lembro exatamente onde está, onde um homem está expulsando demônios em nome de Jesus. E os discípulos vendo, Jesus não estava presente, os discípulos vendo, o que é que eles fazem? Eles repreendem esse homem, proíbem esse homem de falar a respeito, de fazer a obra em nome de Jesus, já que esse homem não seguia Jesus. Mas a questão não é seguir ou deixar de seguir. A questão, o que é mais importante? O mais importante é fazer o bem. E Jesus Cristo vai dizer assim, no decorrer desta conversa: ora, quem não é contra mim, é por mim. Já ouviram aquele dito popular, que desde criancinha, né, que eu escuto, diz assim, nossa, falei e deu branco aqui agora. Quem se não quer ajudar, também não atrapalhe. Ou seja, só o fato de não estar atrapalhando, você já está ajudando, porque você está permitindo que aqueles que querem trabalhar, trabalhem em paz. A mesma coisa Jesus Cristo vai dizer para os seus discípulos: olha, se ele não é contra mim, automaticamente ele é por mim. Então, esse homem estava fazendo a obra em nome de Jesus. E isso era mais importante que qualquer outra coisa. Aí, dando continuidade, no 26 vai dizer: respondeu-lhe João, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Observem outra coisa aqui. Geralmente nós temos uma tendência de, se eu cheguei primeiro, eu tenho privilégios. Imaginemos algum de nós numa empresa, seja há alguns anos ali dentro da empresa, de repente chega alguém depois de você, e você vê essa pessoa ser promovida. A tendência natural, e o que geralmente nós vemos, é aquela pessoa que já há algum tempo trabalha naquela empresa, se sentir humilhada pelo fato de não ter recebido essa promoção por estar ali há algum tempo, e ela acha que tem esse direito. Mas observe que Jesus, ele vem, teoricamente, Jesus não, João, ele vem em tese antes de Jesus, mas ele diz que Jesus vem após ele. Mas só que também nós vamos encontrar a palavra dizendo que Jesus é antes dele. Ele mesmo vai declarar, porque Jesus já era antes dele. Então ele tinha convicção de que Jesus, enquanto homem, iria se manifestar depois dele, porque ele veio preparar o caminho do Senhor. Mas o tempo inteiro ele dá destaque à pessoa de Jesus Cristo. Observem o seguinte, que Jesus, depois que João cessa o seu trabalho, e Jesus vai dar continuidade a esse trabalho que João começou, embora a palavra de Deus diz que João batizava, mas vai dizer que Jesus não batizava. Quem batizava eram os seus discípulos. Não era Jesus, a pessoa de Jesus que batizava, e sim os seus discípulos. Mas como João, da mesma maneira que João exaltou Jesus, e nós estamos falando a respeito dos primeiros passos de Jesus, nós vamos observar que o tempo inteiro Jesus exaltou a pessoa de Deus. Enquanto homem, ele nunca se colocou numa posição superior. Ele sempre exaltou a pessoa de Deus, sempre colocou a pessoa de Deus acima dele. Ainda ontem, na Sociedade de Homens, e desde já faço convite aos homens aí, a Sociedade de Homens está funcionando, hein? Ó, vamos lá, vamos. Então, o que acontece? Eu falava justamente a respeito disso. Jesus Cristo, ele vai perguntar aos discípulos, né? Se ele era Senhor ou não. E eles vão dizer, tu és Senhor. E Jesus Cristo vai dizer, disseste bem, eu sou Senhor, mas eu lavei os vossos pés. Ou seja, Jesus Cristo sempre buscou se colocar abaixo, mesmo sendo Senhor. Aí eu vou dar um exemplo. A minha posição aqui em Vida Nova, né? Eu fui colocado numa posição acima dos demais.
Só que eu pago um preço de servo além dos demais, porque eu tenho que chegar cedo na congregação. Eu tenho que abrir a congregação. Hoje eu não tenho quem faça isso. Eu tenho que chegar, eu tenho que abrir, eu tenho que arrumar, eu tenho que preparar som, eu tenho que deixar tudo pronto. E agora, nesse tempo de pandemia, eu tenho que chegar e tenho que limpar, botar as coisas tudo no lugar para que quando os irmãos cheguem, encontre tudo perfeito para que todo mundo se sinta à vontade. É isso que o Senhor quer de nós. Eu não estou dizendo que eu seja melhor do que ninguém, mas quando o Senhor nos chama para uma posição de autoridade, ele nos chama para sermos servos, porque teremos que servir. Todo aquele que é chamado para ser líder, ele tem que entender de que ele tem que aprender primeiramente a ser servo. Não há como sermos bons senhores se não aprendermos a ser bons servos. E Jesus Cristo nos ensinou isso o tempo inteiro. O qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Observem, seja bem-vindo, Sérgio Souza, o gordinho. Então, observem que João, ele não ousava nem se esquivar, se inclinar para desatar as correias das sandálias de Jesus. Ele não se achou digno. Imagine os dias de hoje, se eu chego assim para alguém e diga assim: ô, rapaz, meu cadastro, minhas costas estão doendo aqui, desata esse cadastro aqui do meu tênis aqui, que eu preciso tirar o tênis. Deus que me livre, quando tirar isso aí deve subir um chulé terrível. Então, olha o que acontece. Hoje nós não queremos, né, nos colocar abaixo do outro. E ainda essa semana eu falava aqui na congregação de que geralmente nós queremos medir por baixo. E aí existe a diferença entre um e outro. Mas o Senhor ele quer medir por cima, para que todos estejam no mesmo patamar. E nós precisamos nos colocar nesse patamar. E o Senhor diz que é para nós nos humilharmos. Que o Senhor, ao seu tempo, ele há de exaltar aquele que se humilhar. Então, é isso que nós precisamos aprender, né? Então, nós vemos aqui esse testemunho de João a respeito da pessoa de Jesus. Ele, ó, o tempo inteiro, buscou exaltar a Jesus e se diminuiu. Por que isso é importante nós falarmos? Jesus ainda não havia começado, né, o seu ministério, mas João já sabia da importância da pessoa de Jesus. Ele sabia do papel para o qual ele foi chamado para desenvolver. Aí é que nós precisamos aprender. Jesus, depois, ele vai nos deixar exemplo em tudo. Nós precisamos entender o papel ao qual nós fomos chamados para estarmos desenvolvendo. E muitas vezes temos o infeliz hábito de abrirmos as nossas bocas e dizermos, porque eu fiz. No que diz respeito às coisas de Deus, nós não fazemos. Quem faz é Deus por intermédio de nossas vidas. Nós somos simplesmente vasos. Vasos para serem usados por Deus. Aí, alguns dizem assim, é possível alguns estarem mais capacitados do que outros? Sim. Isso é porque Deus quer assim? Não. É porque vê de como cada um se coloca à disposição de Deus para ser usado por Deus. Eu serei santificado à medida em que eu busco me santificar. Por esse motivo, Deus vai usar um ou outro mais. Deus vai se revelar na vida de um ou outro mais. Alguns irão se destacar mais do que outros, conforme cada um se dispõe a ser usado por Deus. E Jesus Cristo também, nisto, ele nos deixou exemplo. Ele sofreu, ele pagou preço de morte para ser obediente ao Pai. Então, nós podemos observar aí que na passagem onde Jesus ressuscita Lázaro, de que ele busca fazer uma oração, ele poderia simplesmente ali orar ou simplesmente dar a ordem para que Lázaro saísse. Mas o que ele faz? Ele faz uma oração para que as pessoas que estejam ali presentes, não vai dizer ele assim, ó, para que saibam que eu e tu, ó Pai, somos um. Então, ele faz essa oração pública para que
o Pai seja exaltado, para que todos ali vejam que ele busca no Pai essa força para fazer esta obra. Depois nós entramos um pouco mais nesses detalhes aí. Vamos adiante. A partir do verso 29, que João vai continuar dando testemunho de Jesus e, ao mesmo tempo, ele estará reconhecendo a pessoa de Jesus. Diz assim o verso 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 30. É este a favor de quem eu disse: após mim vem o varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim. Por isso, batizando com água. João, ele veio batizando com água. Como diz a palavra aqui, ele dá destaque a isto aí. Observe que João diz, aqui a palavra diz que Jesus vinha ou ia em direção a João e automaticamente, antes de Jesus se manifestar, João já declara para os seus seguidores, para aqueles que estão à sua volta, ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É importante nós frisarmos isso aqui, que a palavra de Deus diz, dai honra a quem é digno de honra. A palavra de Deus diz assim, quando nós fomos convidados, né, para um banquete ou para uma festa, seja lá para onde for, que não ocupemos os primeiros lugares. Senta mais para trás. Para quê? Para que, se por acaso chegar alguém mais importante, você não seja retirado do lugar da frente e colocado para trás, para que aquele que tem o direito ao lugar sente, mas faz o contrário, senta no fundo. Não é exatamente o que eu gosto de ver na igreja, na gosto de ver o contrário. Que os irmãos vão chegando e vão sentando na frente e os lugares vão sendo ocupados conforme cada um vai chegando, até mesmo para manter uma ordem no culto, né? Em relação a isso aí, nós somos um pouco rebeldes, mas quem sabe um dia a gente melhora. Então, o que acontece? A palavra de Deus nos chama assim a sermos humildes. Olha, não procura lugar de destaque. Deixe que ao seu tempo o Senhor há de se manifestar e exaltar segundo a vontade dele. Então, assim que a pessoa de Jesus vem se aproximando de João, João diz aí, ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É esse a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia, ou seja, que tem os direitos, que é aquele que está em primeiro lugar, porque já existia antes de mim. Aquilo que eu falei em relação ao texto anterior, João vai dizer assim, ó, após mim virá um que batizará com Espírito, mas aquele vai dizer assim, ó, porque já existia antes de mim. Ou seja, João, ele está declarando aí de que Jesus é Deus, de que Jesus já existia muito antes dele. Eu mesmo não conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim. Por isso, batizando com água. Observe a questão aqui. João, ele vai dizer que não conhecia Jesus. Mas ele vai dizer assim, por isso vim. Para manifestar a pessoa de Jesus ao mundo. João, ele sabia do papel para o qual ele foi chamado. Irmão, no dia de hoje existe uma coisa que cada servo de Deus, eu vou usar a palavra servo não, vou dizer cada crente precisa entender. Eu não fui chamado para ser salvo. Eu aceitei Jesus, glória a Deus, estou salvo. Não. O primeiro ponto, nós precisamos entender que Jesus ele veio e morreu para salvar, porque não havia na terra quem pudesse morrer em prol da humanidade. Era necessário que fosse limpo, sem mácula, sem mancha, e não houve na terra. Por isso Deus enviou o seu Filho para salvar. Mas quando eu aceito Jesus como o meu Salvador, geralmente o convite é feito assim, você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? E às vezes esquecemos desse detalhe, de que aceitamos como Senhor e
Salvador. Aí o que é que nós fazemos? Aceitamos. Mas depois queremos Jesus só como Salvador e esquecemos o Senhor. E se ele é Senhor, logo eu sou servo. E se eu sou servo, eu tenho que entender para que é que ele me chamou. Ele me chamou para operar em que área? Ele me chamou para atuar como? Ele me chamou para fazer alguma coisa. Ele não me chamou para ficar sentado no banco da igreja ou no templo, porque nós somos a igreja. E se nós formos entender o que é a palavra de Deus, já estamos falando de início, mas vou falar lá já do final, como está lá em Mateus, né? Jesus Cristo disse, ide. Ele não disse ficai. O ficai foi só antes de receber o Espírito Santo, mas depois que recebeu o Espírito Santo foi ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É o principal que nós precisamos aprender de Cristo, de todos os exemplos. Por quê? Porque desde o início do seu ministério, esse foi o ponto fundamental, salvar pessoas. Observe que cada vez que Cristo curava alguém, a finalidade era fazer com que a pessoa se voltasse para Deus, com que a pessoa deixasse os seus pecados, entendesse que o caminho que ela estava vivendo era um caminho errôneo, e ela precisava regressar ao caminho de nunca ela deveria ter saído, se converter. Conversão é retorno, né? Para quem estudou aí, que a maioria que tem habilitação aí sabe, converter é retornar. Retornar para onde? Do lugar de nós, onde nunca deveríamos ter saído, que é dos pés do Senhor. Então, o que acontece? João entendeu que ele veio realizar esse papel. Para isso eu vim, mas eu vim batizando com água, porque virá alguém que irá batizar com fogo. Fogo devorador, Espírito Santo. Vamos adiante. Vamos que as horas estão passando, não? Esse negócio com tempo limitado não dá certo. E João, verso 32. E João testemunhou, dizendo, viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Observem um detalhe aqui. João vai dizer assim, ó, eu não conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, aquele que ele está falando é Deus. Olha, no dia em que o homem se apresentar diante de ti, porque antes de Jesus, João já tinha batizado muitos, se apresentar diante de ti para se batizar e descer sobre ele o Espírito Santo, esse é o meu filho. Então, João guardou bem esta palavra. E no dia em que ele batiza Jesus, e que o Espírito Santo desce sobre Jesus em forma de pomba, aí ele percebe literalmente que aquele é o Filho de Deus. E ele busca testificar destas coisas. Isso nós precisamos entender. O Senhor, ele vai o tempo inteiro colocar flashes de coisas que hão de acontecer, até mesmo baseado na sua palavra. Isso vale do quanto nós buscamos entender as Escrituras, meditar nas Escrituras, para que quando algumas coisas aconteçam, nós possamos estar atentos às profecias. E é por isso que nós precisamos guardar a palavra de Deus em nosso coração. E a palavra vai dizer, para não pecar contra ti, como foi dito pelo salmista. Então, João estava atento a esse detalhe. E no dia que ele batiza Jesus, que ele vê o Espírito Santo descer sobre a pessoa de Jesus em forma de pomba, ele diz, aí verdadeiramente é o Filho de Deus. Só que ele não guarda isso para ele, porque ele havia recebido de Deus com antecipação esse acontecimento. E quando isso acontece, ele busca relatar aos outros o que de fato estava acontecendo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Observem, aqui diz assim, ó, batiza, cadê? Aquele que sobre quem vires descer e pousar o Espírito Santo, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Se nós formos observar, no Velho Testamento vai falar muito sobre o Espírito de Deus,
né? Aí já aqui no Novo Testamento nós vimos falar sobre o Espírito Santo. Já há uma pequena diferença, né, entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, né? Jesus ele dividiu a época em dois tempos, em duas partes, né? Por isso até no estudo secular nós aprendemos antes de Cristo e depois de Cristo. Então, depois de Cristo, muitas coisas se modificaram. Então, o que é que eu quero destacar aqui? Que João, ele deu ênfase à pessoa de Jesus Cristo. Mesmo tendo ele discípulos, mesmo tendo ele seguidores, mesmo ele sendo importante neste negócio, ele não se colocou acima da pessoa de Jesus Cristo. Sabe uma coisa interessante? É que o próprio Jesus vai dizer o seguinte, que não houve profeta maior do que João Batista. Se Jesus Cristo disse isso, se algum tem rapaz que Moisés foi demais, rapaz que Isaías foi demais, e Jeremias foi demais. Jesus Cristo disse, não houve profeta maior que João Batista. Mas ele vai complementar essa palavra dizendo assim, ó, mas se quiseres ser maior do que João, é possível. Parece uma contradição você dizer que não houve maior que João, ao mesmo tempo você diz que é possível você ser maior do que João. Mas ele vai dizer que é possível ser maior do que João de uma maneira que muitos de nós não queremos. Sendo menor do que todos. Seja humilde, seja servo, que assim você será maior do que João Batista. Porque grande para Deus é aquele que busca se diminuir. Porque não importa a posição que os homens nos coloquem aqui. O que importa é a posição que o Senhor nos coloca. E muitas vezes nós estamos preocupados com o que o homem pensa. O que fulano pensa, o que ciclano pensa, o que será que vão achar? E às vezes não nos preocupamos. O que é que Deus pensa? O que é que Deus quer de mim? Será que o que eu estou fazendo agrada a Deus? E Jesus Cristo buscou, como exemplo, o tempo todo, agir desta maneira. O tempo inteiro, Jesus Cristo buscou agir dessa maneira. Nós estamos falando dos primeiros passos de Jesus. Os primeiros passos de Jesus, 3 anos e meio de ministério. Às vezes, 3 anos e meio de ministério, algumas pessoas que têm 3 anos e meio que se converteram, 5 anos, ficam dizendo que é novo decidido. E quando será que sairão os passos? Se Jesus Cristo, todo o seu ministério foram 3 anos e meio. Então, nós precisamos entender que nós estamos muito aquém daquilo que o Senhor realmente quer de nós. Nós estamos atrasados, precisamos correr, precisamos ganhar tempo naquilo que nós deixamos para trás. Aí vamos aqui dar continuidade no verso 35, que fala a respeito dos primeiros discípulos de Jesus. Observe que são os primeiros discípulos, não são os primeiros apóstolos, até porque ele escolheu os apóstolos e ficaram naqueles, com exceção do apóstolo Matias, que substituiu Judas, e o apóstolo Paulo, que veio depois. Diz o seguinte, verso 35. No dia seguinte ao batismo de Jesus, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. 2 dos seus, não é os seus 2 discípulos, 2 dos seus, porque João tinha também muitos discípulos. E, vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. Mais uma vez, ele repete isto, eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. Observe que coisa interessante aqui por parte de João. O que é que muitos líderes não querem hoje? Perder os seus agregados, perder os seus discípulos. Mesmo que isso seja para crescimento, assim, ó, eu perco para o mundo, mas às vezes não quer perder para Jesus. Se você tem aí uma pessoa importante, tá aí, nosso irmão Sérgio, ele tem a sua função, a sua importância dentro do ministério lá na sede. Aí, de repente, o Senhor diz, rapaz, Sérgio vai ter que ir para a África. A África é muito grande, não é um lugar bonzinho na África, não. O pior dos lugares que possa ter na África. Sérgio vai para lá porque as pessoas estão precisando ouvir de Jesus lá. E pastor Jorge decide que Sérgio não vai, não.
E aí agora? Como é que fica a situação? A quem Sérgio ouve, né? Qual seria a posição dos irmãos em relação à postura do pastor? Poderia até usar até um outro exemplo, mas faz parte. Só dar aqui como exemplo mesmo. A questão é que a gente precisa entender de que a obra é mais importante do que qualquer coisa. É mais importante do que eu, do que você, do que os nossos líderes. João entendeu aqui que o importante não era ele fazer discípulo, mas ele preparar discípulos para Jesus, para que essas pessoas entendessem de que a obra de Deus, seguir a pessoa de Jesus Cristo, era mais importante do que qualquer coisa. Hoje, muitas vezes, nós nos preocupamos muito em fazer discípulos para nós. E Jesus teve muitos seguidores, mas o tempo inteiro ele direcionou esses seguidores a Deus, que essas pessoas se firmassem em Deus. Ele sempre se colocou numa posição de homem. Para quê? Para que as pessoas não se prendessem a ele, ainda que nós vamos ver muitas passagens, quando ele vai dizer assim que ele não é bom, que bom só é Deus, mas depois nós vamos ouvir ele dizendo que ele e o Pai, ambos, eram um. Então nós vamos ver a palavra se completando, mas ele como homem, né, ele não poderia se declarar Deus, como homem, ele não poderia se declarar bom, porque o homem não é bom. Aí nós temos grandes exemplos do Senhor na sua caminhada. E desde o início do seu ministério, nós temos esses exemplos. E nós podemos ver aqui a importância de exaltar a pessoa de Jesus Cristo para que ele ganhasse cada vez mais fama, que cada vez mais o seu nome fosse espalhado na região, para que soubesse de quem é esse Jesus de que tanto se fala. Quem é esse Jesus que tanto se fala? E nós vamos dar continuidade porque tem algo aqui que é muito interessante, isso me chamou muita atenção hoje. Não que eu não tenha lido antes, né? Mas hoje, refletindo aqui, me chamou a atenção. Diz que os 2 discípulos seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? Disseram: Rabi, que é a mesma coisa que mestre, onde assiste? Ou seja, onde reposas, onde dorme, onde mora? Respondeu-lhes: vinde e vede. Jesus Cristo poderia já ter dito onde é que ele ficava. Mas ele disse: vinde e vede. Nós vamos encontrar em outra passagem Jesus Cristo dizendo assim: eu não tenho nem onde reclinar a minha cabeça. Não tenho nem onde reclinar a minha cabeça. Respondeu-lhe: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando. E ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª, ou seja, em torno de 16 horas, 4 horas da tarde. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 12 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias. Observe, eu costumo dizer aqui o seguinte: quando é que eu estou preparado para falar de Jesus? Nós estamos falando dos primeiros passos de Jesus. Jesus, aos 12 anos, estava falando a respeito do Pai lá no templo. E quando é que estamos preparados para falar de Jesus? Assim que eu compreendo o Evangelho e aceito o Evangelho. Nesse momento eu estou preparado. Por quê? Se eu entendi o Evangelho e recebi ele na minha vida, automaticamente eu sou capacitado pelo Espírito Santo para dizer para o outro aquilo que eu recebi. Que eu entendi, que eu compreendi, que eu percebi que sou pecador, que mesmo que eu não viva na prática do pecado, mas eu sou pecador, e se eu morrer na condição em que eu estou, que eu iria para o inferno, ou que eu vou para o inferno se permanecer. Então, muitas vezes passamos o tempo inteiro nos preparando para fazer uma coisa simples, que é falar do Evangelho. Evangelho é boas novas, e boas novas de salvação por meio de Jesus Cristo. Muitos acham que boas novas é o quê? Boas novas, pô, fulano ganhou um carro. Pô, boas novas. Boas novas de salvação só por intermédio de Cristo Jesus. Então, assim que eu recebo, verdadeiramente, sinceramente, porque eu compreendi o Evangelho e entendi que eu estou dizendo sim para Jesus, não porque eu quero ser membro de igreja, não porque eu acho igreja tal legal, não porque eu acho liderança tal legal, mas porque eu entendi a minha necessidade de arrependimento e abrir o meu coração para Jesus para ser livre da condenação eterna. Eu tenho a capacidade também de falar dessas mesmas coisas para outras pessoas.
de eu chegar em casa e dizer o que aconteceu na minha vida e testemunhar para as pessoas que estão perto de mim. Então, é automático. E observem aqui, que André, ele tem um encontro com Jesus, segue Jesus, e assim que ele encontra Simão, ele já vai dizendo, achamos o Messias. Ele não pensa duas vezes, ele já vai declarando de que ele encontrou o Messias. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, no caso, Pedro, disse, tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Observe, se André não tivesse falado de imediato para Pedro, talvez Pedro lá na frente viesse também a ter um encontro com Jesus. Mas Pedro recebeu Jesus o mais breve. Por quê? Porque de imediato também André buscou falar da maravilha que ele tinha encontrado. Ele passou isso adiante e muitas vezes nós deixamos. Sabe o que acontece muitas vezes conosco? Jesus Cristo, o tempo inteiro, ele falou das profecias. O tempo inteiro ele falou das Escrituras, porque isso era importante, falar daquilo que ele tinha ouvido, daquilo que ele conhecia, porque como homem ele precisava dar esse testemunho. E nós muitas vezes ouvimos uma mensagem, abraçamos essa mensagem e guardamos para nós. Isso menos mal. E quando muitas vezes ouvimos uma mensagem e arquivamos ela, guardamos, não fica na nossa mente, nós desprezamos, não passamos para uma outra pessoa. Eu vi algo interessante, eu li algo interessante na palavra de Deus. Isso nós precisamos tomar isso como referência para as nossas vidas, porque Cristo agiu dessa maneira. Cristo agiu dessa maneira. E de imediato, observe que Jesus Cristo já encontra Pedro e já diz, dá uma missão, tu serás chamado agora Cefas. Ele já inclui Pedro nesse negócio, para que Pedro também se sinta importante. No dia imediato, no dia seguinte, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse, segue-me. Observe que os primeiros passos de Jesus foi de imediato, já buscando um e buscando outro. E às vezes nós aceitamos Jesus, e aí vem a questão que eu disse no início, que não podemos ficar com Jesus simplesmente como Salvador. Precisamos ter Jesus como Senhor. E como Senhor, ele disse que nós somos servos, e ele disse, vá. Se ele disse vá, é onde eu estiver. Estamos falando de pandemia. Na pandemia dá para falar de Jesus, não tem época melhor para falar de Jesus do que esse momento que estamos vivendo. Porque estamos aí o tempo inteiro aí, no Zap, nas redes sociais, diz por que está acontecendo essas coisas. A palavra de Deus vai falar sobre essas coisas, a Bíblia vai chamar isso de quê? Pestes. A Bíblia vai chamar isso de pestes. Então, o que acontece? Quer ver outra coisa? Jesus Cristo ele vai dizer assim também, que nós faríamos obras maiores do que aquele fez. Sabe por quê? Porque na época de Jesus não vamos encontrar isso aqui, pestes. Ele disse que aconteceriam, mas não tinha. As coisas que acontecem nos dias de hoje são bem piores do que acontecia no tempo de Jesus. Jesus Cristo teve 3 anos e meio de ministério. Nós temos 5, 6, 10, 30 anos para fazermos a obra de Deus. Então, nós temos muita coisa para fazer, muitas coisas para realizar. Por isso que ele disse que nós faríamos obras maiores do que aquele fez. Não que seremos mais importantes do que Jesus, jamais. Mas as obras, ele nos capacitou para fazermos muito mais do que ele fez. Então, depende de cada um de nós. Segue-me, foi o que ele disse logo de imediato. Ele ia encontrando e ia chamando. Ora, Filipe era de Betsaída, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de Deus. Gostaria de chamar a atenção aqui uma coisa. Por que Filipe encontra Natanael e fala a Natanael do que estava acontecendo? Porque Filipe conhecia as Escrituras, ele vai dizer assim, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. Sem conhecimento das Escrituras, a gente não realiza a obra de Deus. Errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Bem-aventurado o homem que medita dia e noite nas Escrituras Sagradas. A gente precisa inculcar isso em nossa cabeça, senão a gente não realiza a obra de Deus. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem ver. Está duvidando, meu filho? Vem! O que acontece muitas vezes, se alguém duvida, a gente diz assim, problema seu. Problema seu, estou lhe oferecendo. Aceite se quiser. Não é assim, a gente precisa abraçar. A palavra de Deus diz o seguinte, suportai em amor. Às vezes a pessoa é chatona.
Eu sei que às vezes eu sou chatão, o pessoal diz que eu tenho um título de chato. Eu não me importo, porque se for em relação às coisas de Deus, eu tenho o maior prazer em ser chato. Isso é bom demais. A palavra de Deus diz assim, ó, odiado de todos sereis por causa do meu nome. Então eu gosto de ser chato, eu tenho prazer em ser chato. Amém? Só para os que quiserem dizer amém. Então diz o seguinte, Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Parece contraditório. Vem aqui Natanael e diz assim, você de lá de Nazaré, dá para vir alguma coisa boa de lá de Nazaré? Aí vem Jesus e diz para Natanael, olha, tá aí um cara correto, um cara sem maldade, um cara que ninguém pode acusar de nada aí, ó, cara do bem. No dia de hoje, nós falaríamos assim, o quê? Ele estava agora, Senhor, dizendo que de lá onde eu sou moro não dá para vir nada que preste. Mas Jesus Cristo, o som do coração, ele conhecia o coração de Natanael. E quando diz assim, ó, Natanael, ó, tá aí um cara 10. Aí, ó, não há como Natanael se esquivar do chamado de Jesus Cristo. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Irmãos, uma coisa que a gente precisa fazer, só quer manifestar o poder de Deus. Isso aqui, Jesus Cristo, nesse momento, ele está manifestando o poder de Deus. Olha, quando ele passa e vê Zaqueu está lá intocado na árvore, diz, Zaqueu, desce, que hoje me convém pousar na tua casa. A mesma coisa de Natanael. Natanael, eu te vi ainda antes que Filipe te chamasse, quando você estava lá embaixo da árvore. E chama Natanael pelo nome. Isso é manifestado o poder de Deus. E não há como Natanael se esquivar de admitir que Jesus é o Filho de Deus. Então exclamou Natanael, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Aí vem aquele Jesus, o mesmo Jesus que falou lá para Tomé. Ao que Jesus lhe respondeu, por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Natanael, só está crendo agora porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, como ele disse para Tomé, depois que Tomé, enfia o dedo aqui, vai, vê aqui minhas mãos, Senhor, agora você está dizendo que eu sou Senhor, né, porque tocou aqui, porque está vendo, né, tudo bem. Então, para mostrar que muitas vezes o que acontece, tem pessoas que dizem que Jesus só passa a mão na cabeça. Jesus é amor, mas Jesus também é justiça. Ele sempre irá nos repreender quando necessário for. Pois maiores coisas do que estas verás. Natanael não tinha visto nada ainda. E muitas vezes Deus tem coisas tão grandiosas ainda para fazer em nossas vidas. E nós perdemos a oportunidade de ver esses feitos de Deus em nossas vidas. Sabe por quê? Nós estamos duvidando do poder de Deus. Estamos simplesmente nos contentando em ser crentes de templo. Vou dizer, meus irmãos, vou confessar. Eu estou doente porque nós estamos praticamente limitados a sairmos em grupo para fazer evangelismo de massa. Porque nós fazemos isso aqui todos os meses, saímos todos os meses a invadir as casas, a invadir as ruas, para pregar o evangelho, e não podemos fazer isso. Mas já disse os irmãos, cada um faça isso individualmente. Onde você estiver, fale de Jesus. Não estamos privados de falar de Jesus. Existem limitações? Sim, mas não nos privaram de falar de Jesus. Continue falando, porque Jesus fez isso desde os primeiros momentos de sua vida. Eu estou correndo porque eu estou vendo que o tempo já passou. Disse que não dá? Cadê? E acrescentou, em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Quantas vezes, irmãos, não precisa ninguém responder, mas só fazer uma reflexão. Quantas vezes vocês já dormiram, dormir não é mais fácil, dormiram e sonharam com a volta de Jesus? Quantas vezes vocês já dormiram e sonharam com Jesus voltando? Isso é uma coisa que a gente precisa constantemente estar na nossa mente. Por quê? Porque isso é a glória do crente, a glória do cristão, a glória do fiel, é a volta de Cristo. Porque no dia que Jesus Cristo voltar,
cessa a Covid, cessa a pandemia, cessa a AIDS, cessa tudo, cessa todo o sofrimento, a glória do quente. A questão é, por que será que talvez a gente não pense tanto nisso? Será que talvez não estejamos muito presos a este mundo? Aí a Bíblia vai dizer o quê? Pensai nas coisas que são de cima. E o que a nossa preocupação é o dia de amanhã, como é que vai ser? Será que eu vou passar na faculdade? Ih, rapaz, esse ano já foi jogado fora, foi por água abaixo. Que por água abaixo, meus queridos? Nós falamos de Jesus, nós estamos vivos, estamos com saúde. Eu não, pelo menos não tenho notícia que aqui da nossa igreja, aqui do nosso meio, tenha morrido ninguém com Covid. Que eu saiba, não. A menos que alguém saiba aí, não chegou até a minha pessoa. Porque a palavra de Deus continua sendo fiel. Deus, ele continua acampando os seus anjos ao redor dos seus. E nós precisamos também acampar esses anjos ao redor daqueles que ainda não têm Deus. De que maneira? Fazendo o que Jesus fez desde os primeiros dias do seu ministério. Jesus buscou pessoas para seguir a Deus. Jesus buscou pessoas para ser salvas o tempo inteiro. E existe outra coisa que a palavra de Deus também nos ensina. Eu vou fechar porque o trecho aqui já acabou. Jesus nos ensina de que nós precisamos fazer discípulos. A verdade, o discípulo é de Jesus. Quando nós nos esquivamos e dizemos que o discípulo é de Jesus, estamos nos eximindo de responsabilidades que o Senhor nos deu, porque Ele mandou nós cuidarmos. Se você prega Jesus para uma pessoa e aquela pessoa aceita Jesus, muitas vezes ele aceita já em particular, a gente leva na igreja para ela confirmar, ou se ela chegar na igreja e fazer essa confirmação, você tem o dever de continuar cuidando daquela pessoa, porque aquela pessoa é fruto do seu trabalho, então você tem que cuidar dela até ela se fortalecer e poder fazer novos discípulos. E o que é que às vezes nós fazemos? Nós jogamos, né, nas costas da liderança da igreja, e a liderança agora que cuide. O pessoal do ministério aí de novos decididos é que cuide. E não é assim que a Bíblia nos ensina. A Bíblia diz que nós precisamos cuidar para que essa pessoa possa se fortalecer até ela poder fazer o mesmo trabalho que um dia nós fizemos. Isso Jesus Cristo nos deu exemplo. Ele não abandonou os seus discípulos. Ele chamou, ele colocou os seus discípulos junto a ele, ele fez para que os discípulos vissem como é que faz, e ele nunca, jamais deixou que ninguém trabalhasse sozinho. Isso é muito importante. Jesus Cristo, quando ele envia 12, ele envia de 2 em 2. Quando ele envia 70, ele envia de 2 em 2, para que todos sempre tivessem uma companhia, tivessem quem se refugiar, e muitas vezes nós dizemos, o Senhor é conosco, mas nós não podemos caminhar sozinhos. Deus fez dessa maneira desde que ele criou o homem, porque ele viu que o homem necessitava de companhia, não poderia estar sozinho. Em tudo, Cristo nos deixou exemplo, desde os primeiros momentos de sua vida, e que nós possamos seguir os passos de Jesus desde o início. Em tudo, ele nos deixou referência. Então, não há desculpa. Se nós, muitas vezes, arrumamos desculpa, é porque está faltando, conhecimento da palavra. A Bíblia não precisa ser grande assim, não, viu? Pode ser pequenininha, que tenha a mesma coisa, o conteúdo é o mesmo. E outra coisa, busca o poder do Espírito Santo de Deus, porque sem o Espírito Santo de Deus, ninguém faz a obra de Deus. Pode fazer qualquer coisa. Pode fazer um trabalho religioso, um trabalho social, mas a obra de Deus só é feita com a unção do Espírito Santo de Deus. Amém, meus queridos? Eu vou orar e depois, se porventura, eu acho que eu tenho que passar de volta a palavra para alguém para encerrar. Talvez o irmão Adson ainda vá cantar, a irmã Paloma vai fazer as considerações finais, mas gostaria de orar nesta hora em agradecimento a Deus pela palavra que Ele nos concedeu nesta noite. E desculpa pelos 13 minutos que passou. Não há como evitar. Amém? Oremos. Deus bendito, glorificado, Senhor, seja o teu nome, ó Pai. Mais uma vez, Senhor Deus, me dirijo a Ti, Senhor, em agradecimento, Senhor Deus, por nos conceder, Senhor Deus, falarmos, ó Deus, um pouco da Tua palavra nesta noite, ó Pai. Creio, ó Deus, que em nome de Jesus Cristo, esta palavra já encontrou, Senhor Deus, lugar especial em cada coração, Senhor. E que no nome de Jesus Cristo, Deus, essa palavra, Deus, possa frutificar e nós possamos, ó Deus, verdadeiramente buscar, Senhor Deus,
colocá-la em prática da mesma maneira que Jesus Cristo colocou, dando-nos exemplo de como nós deveríamos proceder, ó Pai. Te peço, ó Deus, que tu venhas abençoar, Senhor Deus, cada servo, ó Deus, que faz parte desse ministério, Senhor Deus. E estenda, Senhor Deus, estas bênçãos, Deus, a toda a tua igreja, Senhor Deus, porque esse é um papel da igreja, Senhor Deus, seguir os passos de Jesus Cristo, ó Deus, e, ó Pai, principalmente na propagação, Senhor Deus, do Evangelho, Senhor Deus, da salvação, ó Pai. Perdoa, Deus, nossas falhas. Ajuda-nos, Senhor Deus, na nossa caminhada cristã, é árdua, é difícil, muitas vezes, Senhor Deus, faz com que, ó Pai, nós venhamos nos desviar dos caminhos que Tu queres que sigamos, Senhor Deus, mas, ó Deus, nos ajuda, ó Pai, e, ó Pai, sei, ó Pai, que com o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, nós podemos fazer muito mais do que aquilo que pensamos ou do que queremos, Senhor Deus. Realiza a Tua obra em nossas vidas, ó Pai, e que em tudo Tu nome venha a ser glorificado, Senhor Deus. Exalta o Teu nome por meio de nossas vidas, para a honra, glória e louvor do Teu nome, e no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te oro agradecido, hoje e sempre. Amém. Irmã Paloma. Amém.
Alô? Os irmãos estão ouvindo? Glória a Deus, né? Pela palavra do Senhor. Falou meu coração, creio que falou o coração de cada um dos irmãos presentes. E interessante foi a passagem onde João Batista e o irmão Robson nos relembrou, né? Que nosso papel é servir. Ó, aquele que veio após mim é maior do que eu. Não sou digno. Às vezes a gente quer brilhar, né? Nós possamos ter cuidado com isso. Amém? Amém. Vamos louvar. Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro. Dias de tribulação, Mesmo que os meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que seus braços eu encontro salvação. ainda que a figueira não floresça, Ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, a videira não dê os seus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. que os meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam. Eu sei que tens braços no teu encontro de salvação. Ainda que a Nos campos, eu me alegrarei em ti. Amém. Glória a Deus. Amém. Fábio quer dizer que o louvor foi muito legal. E abençoado. Eu estava estudando ele a semana e vi que realmente ficaria apertado o tempo, né? Peço até desculpa no Robson, tá ajustando isso aí melhor para os próximos. Mas foi um estudo abençoado que viemos estar colocando em prática e que viemos estar expandindo o Evangelho, né? Que é a nossa principal missão. E é isso, né? Que Deus está nos abençoando e no final aí eu vou tirar um print, né? Que a galera ver as câmeras, porque senão só vai ficar nós 5.
tirar um retrato. Tira daí que eu tiro daqui. Vai demorar? Tira daí que eu... Mentira. Nos dispersar, não, irmã. Nos dispersar, não. Temos que continuar unidos. Sempre unidos. Paloma, Geisa, eu quero aproveitar a oportunidade e lembrar aos papais, mamães e titias que amanhã também tem EBD para as crianças, às 9 horas, hein? Então, estamos no mês das crianças, com atividades especiais. A semana toda, Amigo de Jesus fez programações, e também as professoras da EBD vão fazer uma programação especial que a gente vai estar divulgando nos grupos nos 2 últimos sábados. Então, é importante a participação dos pequeninos, mas nós precisamos que os pais conduzam eles para a EBD, combinado? As revistas novas já chegaram, estão na casa da Procélia. Quem ainda não pegou, pode passar lá para pegar, tá bom? Obrigada pela oportunidade, Deus abençoe a todos. Não, é online. As aulas da EBD das crianças estão sendo online, e as crianças que são matriculadas fazem parte dos grupos e enviam todo domingo um link. E para os bebês, no caso de Ian, é enviado um videozinho para que os pais possam passar durante a semana. Isso, através do Google Meet. Obrigada. Até a paz do Senhor. Muito bom ter você. Rapaz, até amanhã. Pula, sai do chão. O Jesus é campeão.